Olá, esse é o Papo de Parto. Eu vou contar uma história para vocês hoje. Nos idos dos anos 2000, estava mais ou menos com 19, 20 anos, eu comecei a me interessar de fato por me buscar, e comecei um processo terapêutico. Era o mesmo período em que eu estava naquela coisa de vestibular, o que eu faço, o que eu não faço. Acabou que eu consegui unir mais ou menos as duas coisas nesse processo. Explico. Eu escolhi uma linha terapêutica psicocorporal, como eu era bailarina e eu tinha uma questão de somatização que era muito clara pra mim, mesmo com 18 anos. Eu não podia deixar de dar um grito, ficar com uma coisa entalada, que eu ficava com dor de garganta. Eu não podia ficar ruminando, pensando muito no negócio, que eu ficava com enxaqueca. Enfim, achei melhor buscar uma linha que não fosse só verbal, que fosse uma linha que trabalhasse também essa minha relação com o corpo tão, óbvia, evidente. Foi quando eu percebi que muitas das sensações que eu carregava na vida estavam relacionadas à forma como eu nasci. Eu fui a única cesariana da minha mãe, depois de 4 partos normais. Tinha tudo pra ser cuspido, pensa. Ela ia chegar no hospital, ia espirrar, eu ia sair que nem um torpedo. Mas ela já tava com 42 anos, mas era véspera de feriado, mas a gente já tava no boom da cesariana. E acabou que numa quinta-feira, véspera de sexta-feira da paixão, o médico resolveu por acabar com o sofrimento da minha mãe, que afinal de contas já estava com 42 anos e não aguentava mais aquela barriga e ficar grávida e era muito sofrimento. Enfim, corta para as minhas sessões de terapia. Foi inevitável o encontro nas minhas primeiras pesquisas, investigações sobre essas sensações que eu carregava, esbarrar na questão do meu nascimento. Esbarrar na sensação da frieza do hospital, esbarrar na sensação da falta de cuidado na manipulação, esbarrar na sensação de falta de proteção de um ambiente tão nocivo. Enfim, pode parecer assunto, bem psicodélico o que eu tô falando, mas não é. Queria que fosse, mas não é. Nesse mesmo período, eu me deparei com esse livro aqui, que foi o que fez mudar tudo. Porque por um momento eu achava que era muita loucura da minha cabeça. Essa história da pele ter memória, do nosso psiquismo ser tão arcaico a ponto de ter memórias, de ter sensações, de carregar esses resquícios da sensação do nascimento, da sensação das primeiras horas de vida. Aí, esse cara aqui veio e me disse que sim, Mariana, você não está louca. Tudo faz sentido e tem muita gente estudando isso há muito tempo. Tá tudo escrito aqui. Esse livro mudou tudo porque, além de eu ter percebido que tinha razão, tudo o que eu pensava tinha razão, e muitos bebês, muitas pessoas passavam por isso todos os dias no planeta Terra. Corta, pra minha onipotência de adolescente de achar que ninguém, nenhum bebê nunca mais vai passar pelo que eu passei na vida. Enfim, e foi quando eu comecei a trabalhar, pesquisando a relação das mulheres com o parto, a relação dos bebês com as suas mães, as relações das mulheres com seus bebês, e vim parar onde vocês estão vendo hoje. Ok, qual é a grande pergunta que eu quero propor para vocês nessa discussão sobre violência obstétrica, mas agora focadas no bebê? Bebê sente. O que bebê sente? Bebê sente tudo? Ou bebê sente mais ou menos? Vocês já perceberam que na natureza, outros mamíferos, na sua grande maioria, eles nascem e em 5 minutos eles estão em pé e se precisar sair correndo, os caras mandam ver. Seres humanos não são assim. Homo sapiens não é assim. Os bebês humanos, eles nascem praticamente fetos. Eles nascem muito imaturos. Aí vem o primeiro engano. Confundir imaturidade com falta de existência, com falta de eu, com falta de percepção da vida. É imaturo,
é confuso, é uma série de receptores fazendo milhões de sinapses para absorver o mundo de uma hora para outra, mas isso não tem nada a ver com não sentir, muito pelo contrário. A única defesa que esse animal tem quando ele nasce é gritar, quando alguma coisa está desagradando. Então, não faz sentido a gente sustentar esse pensamento que era lá do começo do século passado, de que bebê não sente, de que a gente pode fazer procedimentos, a gente pode pegar de qualquer jeito, a gente pode furar, espetar, cortar, inclusive fazer pequenos procedimentos cirúrgicos, sem se preocupar com anestesia, porque na verdade o bicho nem sente. O bebê sente, sim, o bebê sente muito, e se o bebê chora é porque de fato ele está pedindo socorro, ele está pedindo ajuda, ele está pedindo ajuda de sua mãe, ele está pedindo ajuda de seu bando. Nesse livro aqui, ele traz inclusive essa diferença de relação que os filhotes têm com o parto, né? A maioria dos filhotes mamíferos tem um trabalho de parto super curto, tem um trabalho de parto que dá uma leve estimulada, enfim. Good girl. Good job, Mama. Good girl, Kalea. Yay, good girl. Oh, we got a baby. Oh my goodness. Good, Kalea. We have got a baby. Good, Kalea. Okay. Okay. It's okay. Good girl, Miss Kalea. Good girl. Good girl. Good girl. Oh, good girl. Good mama. Mas, quando a gente fala de ser humano, a gente está falando, né? Quando a gente fala do Homo sapiens, a gente está falando de um trabalho de parto de, em média, 14 horas. Por que esse bicho precisa de tanto estímulo assim? Pensa comigo, na natureza nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Por que a gente precisa desse trabalho de parto tão gigante? Por que a gente precisa de todas essas horas de muitas contrações e de muito estímulo e de passar por um canal apertado, sofrendo a pressão do canal de parto, sofrendo a massagem, né? Aquelas manobras, aquela acrobacia que o bebê faz dentro da pelve da mãe para conseguir sair? Por que a gente tem que passar por isso? É exatamente por causa dessa imaturidade, dessa falta de noção do eu, essa falta de noção do que é o meu corpo e do que é o corpo da minha mãe. O que aconteceu? Eu tava lá, de repente aperto, saio. Onde eu tô? O que foi que aconteceu? Antes as experiências eram super agradáveis. Era quentinho, não faltava alimento, não faltava oxigênio, tava tudo bem, temperatura mantendo, tudo muito fofinho, aquela coisa. De repente eu tô num lugar que existe gravidade, que existe frio, que existe luz e principalmente a falta de contorno. Exatamente, a falta de limite. Limite num sentido muito físico da palavra. A sensação do bebê quando ele nasce, quando ele sai da barriga, é de um caos absurdo, porque todo aquele mundo que ele conhecia, de repente, virou uma coisa imensa, gigantesca, onde ele tem agora peso para assimilar, o corpo pesa, ele consegue se movimentar, não tem limite, e a partir do momento que ele nasce, ele está sujeito a sofrer procedimentos, como ser pego de qualquer maneira, levar agulhada, injeção, ter um colírio cáustico pingado no seu olho, por muitas e muitas vezes, para um controle protocolar do hospital, ser furado, espetado várias vezes para monitorar a quantidade de oxigênio no seu sangue, a quantidade de glicose no seu sangue. Ah, Mariana, mas poxa vida, né, também. E aquele bebê daquela mãe diabética, aquele bebê prematuro, aquele bebê... Ok, todos os bebês são bebês de mães diabéticas, todos os bebês são prematuros. No Brasil a taxa é alta. Muito relacionada à cesariana desnecessária, né? A falta do trabalho de parto, a falta do bebê sinalizar se ele tá pronto ou não.
todos os bebês precisam de gasometria do cordão e precisam ficar colhendo gasometria enquanto estiverem no hospital? Vamos colocar aqui duas realidades possíveis, ok? Uma, o bebê sai, a primeira coisa que a gente faz é cortar o cordão umbilical e tirar ele de perto da mãe. Botá-lo no berço tostadeira, que tem a fonte de calor artificial, e para ajudar esse bebê a viver, a conseguir viver, eu vou aspirar as vias aéreas dele, eu vou enfiar catéteres no nariz, catéteres na boca e vou vir aspirando tudo, todo aquele líquido que tá lá no pulmão. Vou pingar um colírio cáustico no olho dele. Eu vou espetar uma coxa para dar uma vacina e na outra coxa para dar vitamina K. Logo de cara, tá? Faz nem 5 minutos que a criatura nasceu. Eu vou pesar, eu vou medir, eu vou carimbar o pé. E, lógico, depois de todas essas coisas muito importantes de serem feitas, eu vou embrulhar ele bem embrulhadinho, bem apertadinho e vou dar pra mãe segurar. Tá, agora vamos ver qual que seria a outra possibilidade. Esse bebê nasceu bem, esse bebê nasceu ótimo, esse bebê não teve intervenções no parto, esse bebê não teve anestesia, não teve ocitocina, não teve puxo dirigido, esse bebê, enfim, nasceu ótimo. Não tinha nenhuma indicação de gestação de risco, não era prematuro, era um bebê que nasceu ótimo, como 85% dos bebês que a gente vê por aí, não é mesmo? Esse bebê tá lá, no quentinho, começa a sofrer as contrações, começa a sofrer os apertos, passa pelo canal de parto, não sabendo o que vai encontrar lá do outro lado, e quando ele sai, ele é imediatamente, ou não tão imediatamente assim, pego pela sua mãe e acalentado no seu colo. Esse bebê tem a oportunidade da primeira sensação que ele tem fora da barriga, a primeira sensação que ele tem na vida externa ao útero dele é ter o toque gentil, é ter o seu corpo contido. E uma coisa bastante importante, imediatamente a sua mãe pode olhar nos olhos dele e eles fazerem o primeiro contato, não só de pele a pele, não só cheiro, mas também podem se ver, podem se reconhecer. Que bebê que você preferia ser? Lembra que aquele outro bebê, ele nasceu bem, não teve necessidade nenhuma de fazer aquilo. Nada, não teve necessidade de clampear o cordão precocemente, não teve necessidade de colher gasometria de cordão, não teve necessidade de pingar nitrato de prata no olho, não teve necessidade de fazer uma vacina nos primeiros 5 minutos de vida, não teve necessidade de fazer vitamina, não, nada do que é feito nesses primeiros momentos de vida do bebê são mais importantes para ele do que fazer o imprint com a sua mãe, do que fazer um imprint com alguém. Tá, o que é imprinting, Mariana? É esse momento em que os dois vão se conhecer, vão se conectar, vão se olhar e vão entender que agora a situação de ambos é outra. A partir do momento que eu considero que esse bebê sente, não faz mais sentido nenhum eu querer estabelecer que não existe diferença entre receber esse bebê, isolar ele num berço, enfiar vários tubos nele, agulhas e manter ele isolado daquilo que ele conhece enquanto mundo, que é a sua mãe, ou botar ele direto à disposição para viver esse primeiro contato. Se você nunca teve a oportunidade de olhar um recém-nascido nos olhos, faça isso. Você vai se surpreender. É uma experiência transcendental. É uma experiência que te reporta ao que existe de mais primitivo dentro de você. Ninguém consegue ficar impune aos olhos nos olhos com o recém-nascido. Essa ideia de que o recém-nascido não sente cai por terra totalmente, não preciso de nenhuma experiência científica para isso, basta eu olhar nos olhos daquele recém-nascido. Então, por que estamos falando sobre tudo isso? Se eu estou falando de um ser
que ele é totalmente imaturo sensorialmente, ele não sabe dar nome para as coisas, ele não sabe entender, compreender e classificar tudo aquilo que ele está sentindo. Como é que eu posso, enquanto profissional da assistência, pegar esse bebê, parafraseando Márcio Garcia, como um frango, né? Pegar de qualquer jeito, fazer as coisas sem delicadeza, sem conversar com ele, sem explicar o que eu tô fazendo, sem explicar que eu preciso embrulhar para ele não sentir frio. Eu preciso pegar e manipular o seu corpo. Isso já é terror bastante para uma criança que nunca foi manipulada na vida, tá? Para uma pessoa que nunca foi manipulada na vida. A partir do momento que a gente compreende aquele recém-nascido como uma pessoa, como alguém virgem de qualquer estímulo doloroso ou manipulação, ou qualquer que seja, eu consigo ter alguma dimensão do terror que esse bichinho tá podendo viver nessas primeiras horas de vida. Nesses primeiros meses de adaptação do bebê no mundo. Por que isso é tão horroroso? E por que o bebê chora tanto? Ele chora porque ele está pedindo ajuda. Ele chora porque ele não tem outro recurso, ele não pode sair correndo, ele não pode se proteger de outra forma. Então ele vai chorar por ajuda. Vamos conversar mais então sobre como o bebê é recebido no mundo? Vamos tirar dúvidas? Vamos dialogar, vamos debater a respeito desse assunto? Eu espero você na semana que vem. Lembrando que as atividades extra YouTube estão todas disponíveis. É só você me mandar um e-mail, é só você entrar em contato com a gente que eu posso te esclarecer a respeito do serviço de doula, a respeito da consultoria de parto e do curso de preparação para o parto para mulheres gestantes e seus acompanhantes, que acontece no final do mês de outubro pela primeira vez no Quintal do Parque, que é a nova casa do Gama. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para o sininho tocar e te avisar cada vez que a gente estiver no ar. Um grande beijo e até a semana que vem. Tchau! Ich durfte kein Näpchen und Device und Kiefat de Zinker.